No vídeo passado, os dois anteriores, a gente colocou perguntas que as pessoas têm me encaminhado e eu selecionei algumas mais frequentes. Então, nós respondemos nos dois últimos vídeos a duas perguntas, mas uma delas eu considero-se muito importante, é em relação a como eu me comunico, de que forma eu me comunico com a minha mente. Eu vou contar uma história para vocês que eu já contei em outras oportunidades, mas acho ela muito boa para exemplificar isso que eu estou falando. Eu sou da área de saúde. Eu trabalhei nos últimos 30 anos com portadores de doença mental, esquizofrênicos na maioria. E há 20 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhei num grande hospital psiquiátrico, na época em que existiam essas instituições macabras. Nesse hospital, internado, tinham em média 1.200 pessoas. Imagina isso. A minha função nessa instituição era fazer a supervisão dos blocos. Eu trabalhava à noite e percorria toda a estrutura fazendo a supervisão. Ou seja, verificando o número de auxiliares dentro dos pavilhões, se tinha medicamento, se tinha alguma intercorrência clínica que precisasse de atenção e por aí vai. Essa instituição em particular era enorme, dentro de uma fazenda, e era constituída por 7 pavilhões. 4 pavilhões masculinos e 3 pavilhões femininos. Naquela noite, uma noite escura, eu iniciei o meu trabalho. Então eu usava uma bicicleta para ir percorrendo pavilhão por pavilhão. Era uma noite escura, como eu já mencionei. Os pavilhões eram ligados por ruelas pequenas. O próprio pavilhão eram prédios quadrados, com grades na janela. De dentro dessas estruturas, desses prédios, dava para ouvir do lado de fora os gritos. Gritos esses que gelava a alma. Em um dos pavilhões feminino, tinha uma paciente internada que todos tinham medo dela. Ela era muito grande, forte e surda-muda. Ou seja, ela não falava, mas se comunicava com os sons bizarros, que era mais ou menos assim. Tipiti, tipiti, tipiti. Esse ser humano gostava de mim. E eu gostava dela. Então tínhamos uma relação. Então quando eu chegava no pavilhão, ela vinha me receber alegre e me acompanhava
enquanto eu fazia a minha ronda dentro do pavilhão. E conversávamos. De alguma forma, a gente tinha um entendimento. E ela, pegando na minha mão, o tempo todo falava tibiti, 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 tibiti. E íamos. Naquela noite, quando eu cheguei no pavilhão, ela não veio me receber. Achei estranho. Fiquei preocupado. Entrei no pavilhão para fazer o meu trabalho, mas olhando, procurando por ela. Eu a avistei meio que escondida atrás de uma pilastra. Fui me aproximando e já pensando que alguma coisa tinha acontecido. Essa instituição não era famosa pelos bons tratos, pelos bons cuidados, pelo contrário. Então eu imaginei que ela tivesse sofrido alguma violência e por isso estava escondida. Mas fui me aproximando lentamente dela, fingindo que estava fazendo meu trabalho de supervisão. Ao passar por ela, ela estendeu a mão e me passou um bilhete. E eu pensei, ela escreveu no bilhete o que aconteceu. Terminei a minha ronda e, ansioso, voltei para minha sala para ler o que estava escrito no papel. Entrei na minha sala tremendo. Aquele papel queimava na minha mão. Fechei a porta e, com muito cuidado, abri o papel e lá estava escrito: Tipiti, tipiti, tipiti. Aqueles garranchos pareciam essas palavras, tipiti. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite, o que aconteceu com ela. Mas eu te pergunto, quantas vezes você se ajoelhou passando por uma situação terrível e se dirigiu ao universo dessa maneira? Tipiti, tipiti, tipiti. O universo deve ter olhado e o filho, eu não estou te entendendo. E você ajoelhado com um chicote, tipiti, tipiti, tipiti. E o universo se esforçando para entender. Por que eu estou colocando dessa maneira jocosa? Porque da mesma maneira que existe uma forma de você se comunicar com a sua mente, também existe uma forma de você se comunicar com o universo.